Ok, oitavo ano, vamos prosseguir para o nosso vídeo 2. Agora eu vou mostrar a vocês os tipos de números racionais e como converter de fração para eles na forma decimal e como converter da forma decimal para fração, tá certo? Então bora lá. Agora os tipos de números racionais. Seu caderno está aí do lado? Tá anotando esses detalhes no seu caderno, porque se você não anotar, você vai esquecer. Eita, agora que você me avisa, era por isso que eu tinha que anotar, João. Eu passei a aula todinha sem anotar, porque eu achava que era besteira. Então volte e assista a aula de novo e anote. Porque nós memorizamos as coisas quando anotamos. E quando anotamos com a mão, não digitando. A gente memoriza as coisas quando a gente anota com a mão, né? Com a caneta. Então, não anotei nada da aula passada. Então não assista essa aula agora não. Assista não. Pare agora, volte, assista a outra aula de novo com o caderno anotando. Porque você tem que anotar as dicas. Quando eu disser anote aí no caderno, é para você anotar no caderno. É para você dar uma pausa e anotar no caderno, tá certo? Bora fazer isso que aí eu garanto que você vai fazer essa prova sem dor de cabeça. Vamos lá. A gente já sabe o quê? A gente já sabe que o conjunto dos números naturais é o menor de todos. É o conjunto que está dentro do conjunto dos inteiros. A gente sabe quem são os naturais. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim eternamente. A gente sabe que o conjunto dos inteiros engloba, envolve, inclui. Envolve fica mais bonito, né? Envolve o conjunto dos naturais. Só que o conjunto dos inteiros é formado por números que são inteiros, mas não são naturais, que são os negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Só uma coisa, não pense que os números inteiros só são os negativos. Eu já disse que não. Tudo isso é inteiro. Tudo isso é Pernambuco. Quem nasce nos naturais também nasce nos inteiros. Então, os números inteiros, eles incluem os naturais, ou seja, todo número natural é inteiro, e esses outros que eu desenhei de vermelho são aqueles inteiros que não são considerados naturais. São os negativos, certo? Então, esses aqui, todos esses que estão em vermelho, eles pertencem aos inteiros, mas não pertencem aos naturais. Todos os números azuis que estão aqui, eles pertencem aos naturais e também pertencem aos inteiros, porque se uma coisa pertence aos naturais, ela pertence aos inteiros. Agora nós vamos ver o conjunto dos números racionais. Todos os naturais, isso aqui é os racionais. Todos os naturais pertencem aos racionais. Todos os inteiros pertencem aos racionais. Certo? Agora, os racionais que não pertencem a ninguém são todos aqueles que são escritos com vírgula, ou seja, que tem parte 3,14. 3,14 é o pi, né, que você conhece. Aliás, desculpa, não. O pi, não. O número 3,14, ele é racional, mas o número pi não é racional, certo? O número pi está aqui fora. Ele é considerado um número irracional. Depois a gente fala disso. Certo? Então vamos lá. O que significa esses números que estão em preto, que eu escrevi, eles pertencem aos racionais. Eles não pertencem aos inteiros, porque não são inteiros, né? E obviamente eles não pertencem aos números naturais. Pronto, essa é a regrinha, você já sabe disso. Agora, nesses caras, então o que eu posso dizer? Quem são os racionais? Que tipo de números racionais existem?
Primeiro, os inteiros. Os números inteiros são aqueles racionais que não têm parte decimal. Por exemplo, 1, menos 8, menos 270, 38,0. 38,0 é inteiro? Claro, porque 38,0 não tem parte decimal. A parte decimal não tem valor, é a mesma coisa que você cortar isso aqui. Então tudo isso é inteiro, certo? Além dos inteiros, existem os chamados números decimais exatos. O que são números decimais exatos? São todos os números que têm uma quantidade finita, limitada de casas decimais. Por exemplo, 3,85. 3,85 tem duas casas decimais, 8 e 5. É um número finito? Eu posso contar? Posso. Então, duas casas decimais. Isso é um decimal exato. Esse cara aqui, ó, 275,333. É um decimal exato? Sim, é um decimal exato. Por quê? Porque tem três casas decimais. Três casas decimais. Então, o que é um número decimal exato? Anote agora no seu caderno. Decimal exato é um número que possui quantidade finita. A palavra finita significa tem fim. É contável, eu posso contar. Possui quantidade finita de casas decimais. Aqui tem três casas decimais. Aqui tem duas casas decimais. Então, um decimal exato, ele possui uma quantidade finita de casas decimais. Tá certo? Bora lá. Já sabemos aqui, eu vou apagar o nosso conjunto, porque eu vou precisar usar, mas a gente já sabe quem é quem. Pronto. O que é uma dízima? Dízima periódica. Atenção. Uma dízima periódica não é um decimal exato. Decimal exato possui uma quantidade finita de casas decimais. Uma dízima periódica, atenção, ela possui quantidade infinita de casas decimais. Com uma outra característica. Se ela é periódica, então números se repetem de período em período. Essa repetição, por exemplo, de quanto em quanto tempo você almoça? Uma vez por dia. Você almoça uma vez por dia. Então, todo dia você almoça. Todo dia você almoça. Todo dia você almoça. Então, o período é um dia. O período do seu almoço é de quanto em quanto tempo você se repete. Então, quando a gente fala em periódica, significa existe um período. E período significa uma repetição de tempo. Tá? Então, dízima periódica possui uma quantidade infinita de casas decimais e, sendo periódica, esses números se repetem. Vou dar um exemplo aqui, né? Olha só. 0,444 eternamente. Veja só. Para ser uma dízima periódica, a quantidade de casas é infinita. E o que demonstra que ela é infinita é isso aqui. Esses três pontinhos. Veja bem a diferença entre esses dois números. Olha só, esses dois números. 0,2222
e 0,2222 reticência. Este primeiro número é um decimal exato, porque só tem 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Este número aqui é uma dízima periódica. Por quê? Porque não tem só 4 casas decimais, tem infinitas casas decimais. Então, quando você observar na sua prova, perceba se está escrito ali a reticência, o que faz com que aquilo seja uma dízima periódica, ou se não está escrita a reticência. Se não está escrita a reticência, é um decimal exato. As dízimas periódicas, anote no seu caderno isso que eu fiz aqui. Anote isso aqui. Tá? Para não esquecer, anote. Tem reticência, é infinito, é dízima periódica. Não tem reticência, não tem os 3 pontinhos, é decimal exato. Tá? Observe agora a seguinte outra forma de escrever uma dízima. Vamos imaginar o seguinte número, 0,555 eternamente. Isso é uma dízima periódica. A gente pode escrever assim, ó, 0,5 e acima do 5 um traço. Esse traço, ele indica quem está se repetindo. Então, este traço indica que o 5 se repete eternamente. Pronto. O 5 se repete eternamente. Só isso. É um jeito de escrever para que você não precise escrever tanto número até a reticência. Não precisa. Então você pode escrever isso. Esses 2 números são iguais. Iguais. Já anotou isso no seu caderno? Anote isso no seu caderno para não esquecer. Anote agora para não esquecer. Certo? Pronto. Você já sabe o que é um decimal exato. Você já sabe o que é uma dízima periódica. Nós vamos agora trabalhar com os 2 tipos de dízimas periódicas. Vamos aprender os 2 tipos de dízimas periódicas, caso você não tenha entendido na escola, certo? Bora lá. Existe a dízima periódica simples. Dízima periódica simples. E existe a dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Pronto, só existem esses 2 tipos de dízima periódica. Dízima periódica simples, dízima periódica composta. A explicação é muito simples. A dízima periódica simples, veja, antes da gente começar a explicar essas duas, eu quero deixar claro para você o seguinte. Todo número que não é inteiro, ele tem 2 partes, certo? Olha só, vou escrever aqui um número, 1,87. 1,87, tá? É um decimal exato, não é uma dízima periódica, é um decimal exato, certo? O número 1, ele é chamado de parte inteira. A parte inteira do número. Certo? Opa, eu estou escrevendo longe, né? Esquece. Deixa eu apagar aqui, não está cabendo. Então, o número 1, ele é chamado de parte inteira. A parte inteira do número é o que vem antes da vírgula. A parte decimal do número, é a parte que vem depois da vírgula. Pronto, você já sabe. Parte inteira é a parte que vem antes da vírgula. Parte decimal é a parte que vem depois da vírgula. Anote isso se você não lembrou. 87 é a parte decimal, o 1 é a parte inteira. As dízimas periódicas, elas têm uma parte decimal infinita, você já sabe. A parte decimal das dízimas periódicas é infinita. O que é que diferencia
um decimal exato de uma dízima periódica. O que diferencia é o seguinte: se a parte decimal for finita, é um decimal exato. Se a parte decimal for infinita, é uma dízima periódica. Certo? Apenas isso. Finita, decimal exato. Infinita, dízima periódica. Ok, pronto. Agora que a gente explicou parte inteira e parte decimal, nós vamos ver o que é uma dízima periódica simples, o que é uma dízima periódica composta. Numa dízima periódica simples, toda a parte decimal se repete. Numa dízima periódica simples, não existe parte física ou parte fixa. Não existe uma parte que fica parada. Toda parte decimal se repete. Não existe parte fixa. Exatamente como? 0,3333 eternamente. 6,45454545 eternamente. Certo? Isso aqui eu posso escrever como 6,45 se repetindo eternamente. Essa aqui eu posso escrever como 0,3 se repetindo eternamente. Então veja, a parte decimal sempre se repete. Não existe nada fixo na parte decimal. Mais uma vez, 283,184, 184, 184 e assim eternamente. É a mesma coisa que escrever 283,184 se repetindo eternamente. Pronto. Uma dízima periódica simples, toda parte decimal se repete. Não existe parte fixa. A parte que se repete, a gente chama de período. Isso, ó. Tudo isso aqui a gente chama de período. Então, o período dessa dízima periódica é 3. O período dessa dízima periódica é 45. O período dessa dízima periódica é 184. Então, eu posso dizer que numa dízima periódica simples só existe período na parte decimal. Depois da vírgula, só existe período. E se repete para sempre. Uma dízima periódica composta, ela possui uma parte fixa, ou seja, uma parte que não se repete, antes do período começar. Ou seja, uma parte fixa possui uma parte que não se repete antes do período. Quer ver? Lá vai. 0,8533333 eternamente. O 85 não se repete, o 3 se repete. Eu posso escrever isso da seguinte maneira: 0,85 e o 3, apenas o 3 eternamente. Existe o 85 antes do período. O período é o 3, então você já sabe. O período é a parte que se repete eternamente. O período é o 3. Mas o 85 não faz parte do período. Certo? Então, essa parte fixa tem um nome.
A gente vai ver daqui a pouco. Então, vê esse número aqui, 6,7454545 eternamente. Que eu posso escrever como 6,745. E o 45 com o indicador de repetição eterna. Certo? O 45 é o período. O 7 é a parte fixa. De novo, 199,200434343 eternamente. Veja, eu posso escrever isso na forma de 199,20043 eternamente. Só o 43 eternamente. Então, o 43 é o período. Se perguntar a você agora, o que é o período? Período é a parte que se repete eternamente na dízima. A parte que se repete eternamente na dízima é o período. Pronto. E existe uma parte fixa antes, né? Possui uma parte que não se repete antes do período. Essa parte que não se repete, ela é chamada de antiperíodo. Antiperíodo. Eu prefiro escrever com a letra E. Eu prefiro escrever anteperíodo, porque ante significa contra e ante significa antes, certo? Anti, ele é anti-vacina, ele é contra a vacina, certo? Então, anti significa contra. Eu não acho que essa definição é muito bonita, mas os livros falam de antiperíodo, tudo bem. Eu prefiro escrever anteperíodo, porque ante significa antes, certo? A palavra anteontem significa antes de ontem. Então eu prefiro escrever anteperíodo, tá? Anteperíodo é quem? É a parte fixa. A parte fixa é o anteperíodo. Ó. Então eu posso dizer que uma dízima periódica composta ela possui anteperíodo. Possui anteperíodo e ele aparece antes do período. Por isso o nome dele é anteperíodo. Certo? Olha o que está escrito aqui. Só existe período. Pronto. Na parte decimal só existe período, o que significa que na dízima periódica simples não existe anteperíodo. Pronto, olha só que legal. Você já sabe o que é uma dízima periódica simples, o que é uma dízima periódica composta. Tá aí. Na sua prova, pode ser que ele pergunte como classificar esse número aqui. Como é que eu classifico esse? Classifique os números racionais abaixo. Bora lá? Deve ter um exercício ali para a gente classificar os números racionais, né? Então, bora lá. Está aqui a dízima periódica simples, está aqui a dízima periódica composta. Daqui a pouco eu vou voltar para a fração geratriz, certo? Fração geratriz, determine a fração geratriz desses números. Pronto. Olha só a fração geratriz, regra prática, muito bem. Eu queria um exercício que dissesse, ó. Olha o diagrama que eu fiz aqui, igualzinho, né? Naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais. Pronto. Certo? Aqui, reta numérica, questões. Daqui a pouco a gente chega aqui. Eu queria... eu vou falar de quadrados perfeitos na próxima aula. Pronto. Veja só. Vamos pegar alguns números aqui. Vamos pegar alguns números aqui. Ó, todos esses números aqui, eles são dízimas periódicas simples. Por quê? Ó,
0,777 eternamente. É a mesma coisa que 0,7. Com o sinal de eternamente aqui. 0,151515 é a mesma coisa que 0,15 com o eternamente em cima. 0,102 com o eternamente em cima. É uma dízima periódica simples. É a mesma coisa que 0,102, 102, 102, 102 eternamente. 0,2025. 0,2025 é 0,2025, 2025, 2025 eternamente. Todas elas são dízimas periódicas simples. Todas elas são dízimas periódicas simples. Tá certo? Porque indicam que não existe anteperíodo, não existe parte fixa antes do período, e elas se repetem eternamente. Para dizer que se repete eternamente, ou tem que usar a reticência, ou tem que usar o traço em cima. Cuidado com isso. 0,777. 0,15, 15, 15, 15. Se não tiver reticência, são decimais exatos. Então, isso aqui é um decimal exato. Isso aqui é um decimal exato. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Pronto. Você já sabe. Se indica que é eterno e que se repete, é dízima periódica. Tudo bem? Bora lá. Aqui é a mesma coisa, vamos descer um pouquinho só para a gente ter noção disso, né? Aqui embaixo. Pronto, olha só, esses três números aqui. Esses três números aqui. Esse número pode ser escrito como 0,68 eternamente. O 8 está se repetindo eternamente. Isso aqui é uma dízima periódica composta. O 6 é fixo, então o 6 é o antiperíodo. O 8 é o período, certo? Esse número aqui, 0,23 e o 6 eternamente. Veja, o 23 está fixo, o 6 está se repetindo eternamente. Então, isso aqui também é uma dízima periódica composta. Tá? Ok? Bom, veja só. Esse número aqui é 2,05, 17, 17, 17 eternamente. É uma dízima periódica composta. O 0,5 é o antiperíodo, o 17 é o período. Só o 17 está envolvido pelo tracinho em cima, que diz que é período. Acabou. E é claro que o número 2 é a parte inteira, né? Não vamos esquecer. Parte inteira, parte inteira, parte inteira. A parte inteira é quem vem antes da vírgula. Tá anotando isso? Anote no seu caderno agora. Agora. Anote no seu caderno isso. Certo? O que eu vou mostrar agora, nessa última meia hora, é como converter de fração em dízima periódica. Como converter de fração em dízima periódica. E como converter de dízima periódica em fração. Porque olha o problema. Converter de fração para dízima periódica é só dividir. É só dividir. Então o cara chega para mim e faz isso. Olha, essa dízima aqui, 35, oh meu Deus, peraí, 35 dividido por 90, isso dá uma dízima periódica? Dá uma dízima periódica? Não sei, será que dá? Vamos ver. Aí a gente vai dividir, né? 35 dividido por 90, vê só. 35 dividido por 90. 35 dividido por 90 não dá, porque 35 é menor do que 90. Então eu vou meter um zero aqui. Pronto. 350. 350 dividido por 90, como eu botei o zero, eu sou obrigado a botar a vírgula. Como eu botei a vírgula, eu sou obrigado a botar um zero antes. Está aqui, pronto.
350 dividido por 90 dá 3. 3 vezes 90 dá 270. 350 menos 270 dá 80. Pronto, olha que legal, 80. Aí esse 80 aqui, o que é que eu vou fazer com ele? Vou colocar outro zero aqui, porque 80 não dá para dividir por 90. 800 dividido por 90 dá 9. Certo? 9. 9 vezes 90, 720. 800 menos 720, 80. Opa! Começou a repetir de novo. Vou ter que colocar mais um zero aqui. 800 dividido por 90 dá 9. 9 vezes... Ah, eu errei. Eu errei. Não é 9, é 8. 9 vezes 90 dá 810. 8 vezes 90 é que dá 720. Então, ó. 8. 8. 8 vezes 90, 720. 800 menos 720, 80. Vou ter que colocar o 800 de novo. Vou colocar outra casa decimal. 800 dividido por 90, 8. Então, veja, isso é uma dízima periódica composta. 35 dividido por 90 é a mesma coisa que 0,3888 eternamente. Ou 0,38 com o símbolo de eternamente em cima. Isso é uma dízima periódica composta. Mas como foi que eu converti de fração em decimal? Então, todas as vezes que eu quero converter de fração em decimal, a gente só faz dividir. Agora, se é para transformar de decimal em fração, aí existe um macete. Existe uma regra que eu vou mostrar a você agora, certo? Então, se é para dividir de fração para número decimal, divida. Se é para converter de fração para número decimal, divida. Bota aí no seu caderno de novo. Para transformar fração em decimal, é só dividir. Só precisa dividir. Agora, para transformar de decimal em fração, tem um macete, tem uma regra, e eu vou mostrar ela qual é agora, certo? Então, bora lá. Primeiro com as dízimas periódicas simples. Certo? Olha aqui. Para a gente converter, ó, essa palavra, essa expressão, fração geratriz. Geratriz é aquela que gera. Então, fração geratriz é a fração que gera a dízima. Pronto. Fração geratriz é a fração que gera a dízima periódica. Então, todas as vezes que a professora disser, eu quero a fração geratriz. Então, ela está pedindo, transforme essa dízima em fração. Certo? Exemplo. Olha só agora. 7 dividido por 9. 7 dividido por 9. Fica assim, bora lá. 7 dividido por 9. Não dá para dividir 7 por 9. Não dá para dividir 7 por 9, ok? Então o que é que eu vou fazer? Boto um zero aqui no 70. Tenho que colocar uma vírgula porque eu coloquei um zero. Tenho que colocar um zero porque a vírgula nunca inicia número. Então tem que colocar um zero antes da vírgula, certo? Ok. 70 dividido por 9. 70 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 9, 63. 70 menos 63, 7. Começou tudo de novo, ó. Já tinha o 7 aqui. Já deu nisso. Aí eu tenho que colocar um zero aqui. 70 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 9, 63. 63, 70 menos 63 dá 7. Vai começar essa
Frescura de novo. 70 dividido por 9, 7. Então pronto, ó. Então veja o que eu acabei de provar. Eu acabei de provar que 0,777 eternamente é a mesma coisa que 7 sobre 9. Ah, João, mas por que você já sabia isso e você fez a divisão? Sim, mas eu quero provar a você qual é o macete agora. Qual é a manha? Qual é a regra? A regra é a seguinte. Veja só. O número aqui é 0,777 eternamente. A fração geratriz ela é fácil de construir. Muito fácil de construir. Isso, o que eu vou mostrar agora só serve para dízimas periódicas simples. A regra é a seguinte. Identifique o período. Então, primeiro de tudo. Quem é o período? Quem é o período? O período é 7, certo? Segundo passo, coloque-o no numerador da fração. Coloque-o no numerador da fração. Então, o 7 vem aqui para cima. Certo? Terceira coisa. Quantos algarismos tem o período? Quantos algarismos tem o período? O período tem um algarismo, um único número, que é o número 7, né? Então, o período tem um algarismo. Um algarismo. Quarta coisa. Coloque a mesma quantidade de zeros. A mesma quantidade de noves. Quantidade de algarismos 9. No denominador. Pronto, só isso. Quem é o período? 7. Coloque no numerador, coloque na parte de cima da fração. Quantos algarismos tem no período? Tem 1. Coloque a mesma quantidade de algarismos 9 no denominador. Então você vai colocar 9 aqui. Acabou. Essa é a regra. Já copiou? Já está no seu caderno? Dê pause agora para copiar isso. São 4 passos. Gente, isso aqui é mais fácil do que dar um golpe num joguinho de videogame. É simples, são 4 coisas que você tem que fazer. Quem é o período? É o número 7. Coloque ele no numerador. Quantos algarismos tem no período? 1. Então coloque 9 no denominador. Acabou. É isso aqui. Certo? Então, ó. 7 sobre 9. Só isso. Certo? Se você usar essa mesma regra para todos os outros números, ó, lá vai. 0,15. Quem é o período? 15. Quantos algarismos tem? Tem 2. Coloque 2 noves embaixo. Isso aqui fica 15 com 2 noves. Certo? Vamos lá. Nessa dízima aqui, quem é o período? 102. É o período que se repete. Quantos algarismos tem o período? Tem 3. Então coloque 3 noves embaixo. A fração geratriz daqui é isso. Tá? Ok. Bora lá. Nessa última aqui, bem rapidinho. O período é 2025. Tem 4 algarismos, então eu tenho que colocar 4 noves aqui. Acabou-se! Fração geratriz de uma dízima periódica simples. É essa a regra. Em nome de Jesus, copie ela agora. Dê pause e copie se não fez isso. Porque eu vou apagar, porque a gente vai responder mais algumas
e daqui a pouco eu vou entrar na composta, que tem uma regra um pouco mais complicada, mas não é nenhum mistério, certo? Ok? Bora ver se tem mais coisa para fazer aqui embaixo. Olha aqui. Aqui, veja uma coisa. Essa regra que eu mostrei da dízima periódica simples, presta atenção. Essa regra que eu mostrei da dízima periódica simples só funciona se a parte inteira for zero, certo? Só funciona se a parte inteira for zero. Em todos os casos aqui, a parte inteira da dízima era zero. Mas, João, e se a parte inteira da dízima não for zero? Por exemplo, 3,444 eternamente. Que pode ser escrito como 3,4 com esse tracinho aqui eternamente. Essa parte, a parte inteira é 3, não é zero. O que é que eu faço? Muito fácil. Você vai usar a mesma técnica que a gente usou, mas com uma etapa antes. Preste atenção a isso. Separe a parte inteira da parte decimal. 3,4444 eternamente é a mesma coisa que 3 inteiro mais 0,444 eternamente. Separou? Separou. Parte inteira mais a parte decimal. Veja, a parte decimal sem a parte inteira, ela fica com zero na parte inteira. Então, primeira coisa, separar a parte inteira da decimal. 2, fazer o que já aprendemos, fazer a transformação na parte decimal. Agora que ela tem zero, fazer a transformação na parte decimal. Pronto. Ou seja, esse cara aqui, vê, esse cara aqui pode ser transformado. Isso vai ficar o quê? Vai ficar 3 mais 4 sobre 9. Porque esse 0,444 é 4 sobre 9, você já sabe. Qual é a terceira coisa a fazer? Terceira coisa a fazer, some a fração. Certo? Agora você vai somar o 3 com o 4 sobre 9. Lembra como somar essas frações? Como somar o inteiro com a fração? É fácil. Denominador vezes o inteiro. Denominador vezes o inteiro mais o numerador. Vai ficar assim. 3 vezes 9 mais 4, tudo isso sobre 9. 3 vezes 9 mais 4. 3 vezes 9, 27. Mais 4, 31. Então, essa fração aqui é 31 sobre 9. A fração geratriz que gera este número, a fração geratriz que gera 3,4444 é 31 dividido por 9. Posso provar? Posso provar? Eu vou provar para você agora. 31 dividido por 9. 31 dividido por 9 é 3,4444. Provado. Tá vendo? E aí a gente pode fazer isso, ó. Aí a gente pode fazer isso aqui embaixo. (1,3333). Quem é 1,3333? Isso aqui, bora fazer aqui, ó. 1 mais 0,3333. 1 mais 0,333 é a mesma coisa que 1 mais 3 sobre 9.
Antes de você fazer alguma coisa, verifique se dá para simplificar. Dá. Você pode dividir o 3, ó, a simplificação. Você pode dividir o 3 por 3 e você pode dividir o 9 por 3. Isso aqui vai ficar igual a 1 mais 1 terço. 1 mais 1 terço. Ok. 1 mais 1 terço. Olha só, 1 terço, você vai fazer o quê? 3 vezes 1 mais 1. Isso vai ficar uma fração com denominador 3. 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Isso fica 4 terços. Pronto. Acabei de converter 1,3333 para 4 terços. Esse aqui vai dar um pouco de trabalho, porque vai fazer um cálculo grande. Isso aqui vai ficar 4 mais 0,132 eternamente. Que vai ficar 4 mais 132 dividido por 999. Olha que besteira. Dá para simplificar. Isso aqui dá para simplificar. Eu tenho que saber se tem um número que pode simplificar os dois. Veja, 132 é um número par, mas o 999 não é. Então eles não podem ser divididos por 2. 132, se você somar os algarismos, 132, isso dá 6. Então ele é divisível por 3. 999 também é divisível por 3. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse cara por 3. Dividir por 3. Dividir por 3. Eu prefiro fazer isso agora porque simplifica meu trabalho, certo? Então isso vai ficar 4 mais 999 dividido por 3 dá 333. 132 dividido por 3 dá 44. 44. 44 dividido por 3. Ah, eu não sei isso decorado, João. Eu também não, eu acabei de fazer o cálculo de cabeça. Certo? Mas vai lá. 132 dividido por 3. 13 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 1 desce o número 2. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12, 0. Pronto. E aí? Tranquilo? Pronto. 44. Aí agora eu vou ter que fazer... Sim, eu vou ter que fazer isso. Com certeza, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que multiplicar 333 por 4 e depois somar o 44. Vai ficar assim. 333 vezes 4 mais 44. Tudo isso dividido por 3. E agora? Vamos ter que multiplicar 333 por 4. 12 vai 1. 12 e 1, 13 vai 1. 12 e 1, 13. 1.332. 1.332 já vou somar com 44. 2, 6, 7, 1.376. 1.376. 1.376 dividido por 333. Dá para tentar simplificar? 333 só pode ser dividido por 3. Não sei se dá para ser dividido por 7, não dá para ser dividido por 11, não sei. E o 1.376, ele tem que ser dividido por alguma coisa, talvez por 7, talvez por 13, eu não sei. A gente poderia tentar uma simplificação. Mas como isso levaria muito tempo, tentando todos os números primos, é melhor simplificar pelos números primos, né? Como não tem, então o que eu vou fazer? Deixar do jeito como está, né? Pronto, a resposta é essa. A fração 1.376. 1.376 dividido por 333. Vou provar para vocês. 1.376 dividido por 333. Certo? Olha só. 4,132, 132, 132, exatamente como está descrito ali.
Então, nós aprendemos a converter dízimas periódicas simples, que começam com zero, e dízimas periódicas simples que não têm a parte decimal zero. O fato de não ter a parte decimal zero, a gente vai usar do mesmo jeito para a composta, mas presta atenção na composta agora. Presta atenção na dízima periódica composta, como é que a gente converte, tá? Vamos descer aqui. A dízima periódica composta tem uma regra aqui, ó. Tem uma regra escrita no seu livro. Provavelmente você não leu essa regra. Provavelmente, tá certo? Eu vou explicar essa regra de novo, tá? Então, bora lá. Eu vou fazer aqui o seguinte. Atenção para o que eu vou fazer. Eu vou escrever uma dízima periódica composta e a gente vai tentar converter ela, certo? Então, vamos lá. 0, novamente, começando com 0, certo? Sempre a regra é para começar com 0. 0, 34, 777 eternamente. 0,34777 eternamente. Certo? Primeira coisa a fazer. Quem é o período? Quem é o período? Primeira coisa a fazer. O período é 7. Certo? Segunda coisa a fazer. Quantos algarismos ele tem? Opa, ele tem um algarismo. Ok. O que é que você vai fazer? Terceira etapa. Coloque tantos algarismos 9 no denominador. Então vamos lá. 0,34777. Quem é o período? O período é 7. Quantos algarismos ele tem? Ele tem um algarismo. Coloque tantos algarismos, 9, no denominador. Então, você vai pegar o denominador e você vai colocar o número 9 aqui. Porque só tem um algarismo, então só vai ter um número 9. Certo? Período. Agora, quarta etapa. Quem é o antiperíodo? Quem é o antiperíodo? 34. 34 é o antiperíodo. Quantos algarismos ele tem? Quantos algarismos? Tem um ele aqui, ficou estranho, né? Ficou ele, delo, elo, ele, uli. Tudo menos ele, pronto. Quantos algarismos ele tem? Então, nesse caso aqui, quem é o antiperíodo? O antiperíodo é 34. Quantos algarismos ele tem? Tem 2. E agora você faz o seguinte. Você coloque tantos algarismos zero no denominador. Aí você vai colocar aqui. Não são 2 algarismos no antiperíodo? Então você vai colocar 2 algarismos 0. Certo? Tá copiando isso? A gente tem 6 minutos. Você vai ter que copiar isso. Dá pausa aí para copiar. Porque não terminou. Isso foi só para montar o denominador. Agora vamos montar o numerador. Certo? Olha só. 7ª etapa. No numerador.
Escreva. No numerador, você vai escrever. Ó. Anteperíodo. Anteperíodo. Seguido de período. Anteperíodo seguido de período. Certo? Ou seja, anteperíodo 34, seguido de período 7. Você vai escrever assim, 34, 7. 347. Depois, você vai escrever menos o anteperíodo. Menos o anteperíodo. Ou seja, menos o anteperíodo. Faz o cálculo. Faz o cálculo. Aí, ou seja, 347 menos 34. 347 menos 34 vai dar 333, se não me engano. 333. 347. Não, desculpa, oxi, doidei. 347 menos 34 é 313. 313. 313 dividido por 900. Certo? Não dá para dividir. 900 pode ser dividido por 3, por 9, por 5 e por 10. E por 2. Mas 313 não pode ser dividido por nenhum deles. Porque a soma de 3, 1, 3 dá 7. 7 não é um múltiplo de 3. Então 313 não é divisível por 3. Então essa é a fração, acredito eu, mais simplificada possível. Vamos testar? Ó, 313 dividido por 900. 313 dividido por 900, ó. 0,347777, aquele último 8 não importa, que é a calculadora arredondando o número. Mas 0,34777, olha aí. Anotou isso no caderno? Anote no caderno, viu? Anote no caderno que essa dica aqui é um passo a passo que você não vai errar nunca, tá? Bora fazer com as outras agora, certo? 0,68888, beleza. Então, bora lá. Quem é o período? O período é 8. Quantos algarismos tem no período? Tem um algarismo, então eu vou colocar um 9 aqui. Quem é o anteperíodo? 6. Quantos algarismos tem no anteperíodo? 1. Então eu vou botar um 0 aqui. Pronto, já sei que o denominador é 90. Aí eu tenho que colocar o quê? Anteperíodo seguido de período menos o anteperíodo. Pronto. 68 menos 6. 68 menos 6 dá 62. Então fica 62 dividido por 90. Os dois são pares. Posso dividir? Posso. 62 dividido por 2 e 90 dividido por 2. 62 dividido por 2 dá 31. 90 dividido por 2 dá 45. 31 dividido por 45. Bora provar? Bora provar isso. 31 dividido por 45. Desculpa que eu dei o ok, não deveria. 31 dividido por 45. Ó, 31 dividido por 45 dá 0,688888 eternamente. Beleza? Última. Faltam poucos minutos para a gente terminar essa aula de hoje, essa aula de agora, né? Daqui a pouco tem mais. Então, bora lá. Transformar em fração. Bota a fração aqui. Quantos dígitos tem no período 1? Quantos dígitos tem no anteperíodo 2? Vou botar 2 zeros. Vou juntar anteperíodo com período. 2, 3, 6. Menos quem? Menos o anteperíodo. 2, 3. Muito bem. Isso aqui vai ficar 236 menos 23. 236 menos 23, isso vai ficar 203, né? 213. 213. 213 dividido por 900, tá?
Dá para simplificar 213? Dá. 213 dá. Por quê? Porque se você somar 3 com 1 com 2, isso vai dar 6. Um número divisível por 3. Então, a gente olha para o número, a gente sabe se ele pode ser dividido por 3. É só somar os algarismos. Né? 900 pode ser dividido por 3. Isso aqui vai ficar 71 sobre 300. Não dá para simplificar mais daí não, até porque 71 é um número primo, né? Bora ver, 71 dividido por 300, para confirmar. Ó, 71 dividido por 300, 0,236666666 eternamente. E para finalizar essa conversão, 2,0517. Esse aqui é cheio de probleminha. Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa parte aqui não é zero. Então, eu vou ter que fazer 2 mais 0,0517. Pronto, tá aqui. Agora, eu vou converter para a fração geratriz só esse cara. E depois eu somo. Isso é uma função, isso é uma dízima periódica composta, né? Composta, ela tem período e ela tem antiperíodo. Então vamos fazer como a gente aprendeu agora. Certo? Bora lá. Quantos algarismos tem no período? Tem 2. 17 tem 2. Então, 9. Quantos algarismos tem no antiperíodo? 2. Então, 0. Já viu que vai pegar, né? Porque 9.900, bora lá. Quem é o antiperíodo seguido do período? O antiperíodo seguido do período é tudo isso. Então, vai ficar 517. Né? Eu acho que a minha caneta resolveu falhar. É sério que a minha... não, voltou agora, né? Porque eu mexi o mouse, a bendita voltou agora. Então, bora lá. Isso fica 517. Ô, João, não é 517, é 0,517. 0,517 é 517, né, criatura de Deus? Ok, 517 menos 5. Por quê? Porque o antiperíodo é 0,5, né? Se é 0,5 é 5. Ah, beleza. Então isso vai ficar aqui o seguinte. Isso vai ficar 512. 512 sobre 9.900. 512 não é divisível por 3. 5 mais 1 mais 2 dá 8. Não é divisível por 3. Então eu tenho que dividir por 2. Beleza. Quando eu dividir esse cara por 2... e dividir esse cara por 2, porque eles são pares, o resultado vai ser 256. 9.900 dividido por 2, eu acho que dá 4.500 e alguma coisa. 4.900... Vamos lá. Agora a cabeça não deu certo. Bora. Dividido por 2. 9 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Desce 1. Né? Sobra 1, né? 9, 19. Isso aqui fica 9. 9 vezes 2, 18. Certo? 18, 1. Baixa isso aqui. 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Esse 0, quando você baixar o outro 0, 0 dividido por 2, 0. Lembre-se, não esqueça disso para você não errar. Toda vez que você baixar um número, tem que aparecer mais alguém aqui. Você não pode dizer, deu 0, acabou. Não, tem que aparecer. Então, se desceu um número, aparece outro aqui. Pronto. Então, 4.950. Beleza, 4.950, 0 vezes 2, 0. Acabou. Pronto, 4.950. Então, isso aqui fica 4.950. Dá para dividir por 2? Dá. Os dois ainda são pares. Então, isso aqui, dividido por 2, dá 128. Isso aqui, dividido por 2. Bora. Eu lembro? Não, não lembro. Então, 4.950 dividido por 2. Ai, João, é muito trabalho. Quer tirar 0? Então, não precisa fazer. Só precisa fazer o cálculo se quiser tirar a nota máxima. Se não quiser, se quiser tirar 0, não precisa nem responder.
Oxi, bora lá. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 0. Desce o 9. 9 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Baixa o 5. 15 dividido por 2, 7. Certo? 15 dividido por 2, 7. 7 vezes 2 dá 14. Sobra 1. Certo? Aí 1 desce o 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 0. Pronto, acabou. 2.475. 2.475. Não tem como dividir por mais nada. Creio eu, vai ficar isso. Certo? Agora, isso tem que ser somado com o 2. Lembra que isso aqui é só a parte da dízima periódica composta. É só isso. Agora eu vou ter que somar com 2. 2 mais 128 sobre 2.475. Pronto. Lembra como fazer 2.475 vezes 2 mais isso. 2.475 vezes 2 eu já sei quem é. Por quê? Porque eu já tinha dividido isso. 2.475 vezes 2 é esse cara aqui, ó. Então, 4.950 mais 128, tudo isso dividido por 2.475. 4.950 mais 128. Aí você vai fazer o cálculo aqui, né? 4.950 mais 128. 0 mais 8, 8. 5 mais 2, 7. 9 mais 1, 10 e 1, 5. 5.078. A fração é 5.078 sobre 2.475. Eita! 5.078 dividido por 2.475. 2.475. 5.078 dividido por 2.475 é 2,05, 17, 17, 17 eternamente. Exatamente a dízima periódica composta que está no livro. Ok? Tchau! Até daqui a pouco, porque tem mais, tá certo? Tem mais. Isso aqui é como converter de dízima para fração. Porque você já sabe como converter de fração para dízima. É só dividir, né? Bora lá. Tchauzinho. Até daqui a pouco.